Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Coríntios 12, capítulo 7. O tema da nossa mensagem de hoje é marcas da maturidade cristã. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, marcas da maturidade cristã. Todos achamos? Amém? Ou me espera um pouquinho? Espera um pouquinho, claro. Esperamos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. A palavra do Senhor diz: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Tenho certeza, irmãos, que todos nós já conhecemos esse trecho da Bíblia. Mas antes de nos aprofundarmos mais nele, eu queria fazer uma introdução para a gente pensar um pouquinho quais são as marcas que fazem alguém ser reconhecido, por exemplo, como uma pessoa madura. Vamos parar e pensar um pouquinho nisso. Agora, não na área espiritual, mas no dia a dia. O que faz a gente olhar para uma pessoa e enxergar essa pessoa como uma pessoa madura? Talvez uma pessoa que tenha controle emocional nas situações é um bom parâmetro para avaliar. Ou então, uma pessoa que tem muito tempo de vida e experiência, talvez sim, talvez não, porque tem pessoas que têm muito tempo de vida e não são tão maduras assim, então esse não é um parâmetro tão bom assim. Ou então dizem, os estudiosos por aí, que a idade de maturidade dos homens, dizem que vem depois dos 50, não sei, cheguei lá, estou muito longe ainda, Não sei, provavelmente talvez seja verdade. Ou então, alguém que sabe lidar com as adversidades, seja uma pessoa madura, ou, enfim. No dicionário tem uma definição muito bacana para maturidade. Último estágio do desenvolvimento. Temos então que uma pessoa madura é alguém que foi se desenvolvendo até chegar num ponto em que pode estar pronto e preparado para fazer coisas que não podia fazer quando era imaturo. Mas a maturidade cristã, irmãos, tem outras marcas bem diferentes do que essas aqui que eu citei ou propus. Para a gente enxergar alguém como maduro, como um cristão maduro, a palavra do Senhor mostra de maneira clara algumas marcas, que nosso objetivo hoje é nós deixarmos a palavra do Senhor sondar a nossa vida, para analisarmos se estamos nesse caminho de maturidade ou imaturidade. Logo de antemão eu digo, algo que vocês já sabem certamente, maturidade cristã não vem com um tempo de igreja, isso eu acho que é óbvio para todos nós. Tem pessoas que têm 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos de igreja e não tem uma semana de maturidade. Então, tempo de igreja, para o nosso início de conversa, não significa necessariamente maturidade cristã. Eu queria que nós deixássemos a palavra do Senhor nos mostrar através da vida do apóstolo Paulo, que foi alguém maduro na fé, mas não foi de uma hora para outra. Ele teve um processo. A gente vai falar em poucas palavras sobre esse processo do apóstolo Paulo para torná-lo alguém maduro. O mesmo processo que nós precisamos passar. O primeiro versículo que eu queria citar é um versículo que parece um contrassenso, num primeiro momento. Versículo 10, ele termina dizendo: quando estou fraco, então estou forte. Não tem sentido humano nenhum essa afirmação. Para nós, humanamente falando, quando alguém está fraco, essa pessoa está fraca. Quando alguém é forte, essa pessoa é forte. E Paulo vem, ele faz isso com muita frequência na palavra de Deus e diz: quando estou fraco é que estou forte. Quem conhece um pouco mais da história de Paulo consegue entender com um pouco mais de clareza o que talvez ele possa ter querido dizer com isso. Fiquei pensando sobre isso e cheguei à seguinte conclusão. Paulo, ele era um estudioso da lei, não apenas um estudioso, como ele mesmo se declara, fariseu dos fariseus. Estudado aos pés de Gamaliel, que não era qualquer mestre. Ou seja, era alguém que acumulou conhecimento durante muito tempo, e Paulo não era apenas um acumulador de conhecimento, ele colocava em prática porque ele era zeloso, ele enxergou a seita dos nazarenos, assim ele enxergava, e ele perseguiu, não porque ele era mau, não, porque ele era zeloso.
E no seu zelo ele enxergou que aquele novo movimento afetaria tudo que ele tinha aprendido até então ali da Bíblia que ele usava, né, que não era obviamente igual a nossa. E por causa do seu zelo, muitas pessoas foram prejudicadas, até que ele teve um encontro com o Senhor, e todo mundo lembra, a caminho de Damasco, quando ele ouve Jesus falando: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Senhor, quem tu és? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo então passa 3 dias sem ver, quem lembra da história, e a gente gostaria de saber o que estava passando na cabeça de Paulo naqueles 3 dias. Quando estivermos lá com os anjos e querubins lá no céu, a gente pergunta para Paulo o que passou na cabeça dele. Mas penso que cego ele não podia mais fazer e ser forte como ele era, não podia sair por aí prendendo os outros, ele estava parado 3 dias, talvez repensando toda a sua vida. E nesse momento, creio eu, Deus estava desconstruindo aquele Paulo forte, cheio de si, que mandava e as pessoas obedeciam, que pegava cartas e tinha autoridade para sair prendendo os outros. Agora ele era o Paulo cego, que não podia dar um passo sozinho. Deus estava o destruindo, aquela força interior dele mesmo. Paulo recomeça do zero. E agora, em vez de ele ser perseguidor, ele se torna o quê, irmãos? Perseguido. No meio de tudo isso, Paulo depois passa por muitas outras coisas. Eu vou ler bem rápido para a gente ganhar tempo, mas voltando uma página da sua Bíblia, aqui no capítulo 11, versículo 23, 2 Coríntios ainda 11, versículo 23, a gente vai ler aqui só algumas das coisas que Paulo passou, para que se porventura alguém não saiba, agora vai saber. Como Deus esmiuçou o Paulo que era cheio de si, para torná-lo no Paulo maduro da fé. 11, 23, o Paulo mesmo diz: são ministros de Cristo, eu ainda mais. Eu passei muito mais trabalhos, açoites, prisões, perigo de morte, recebi dos judeus quarentenas de açoite, fui açoitado com varas, apedrejado, sofri naufrágio, passei no abismo, em viagens muitas vezes, perigo de rios, salteadores, perigos da minha nação, dos meus patrícios, dos gentios, na cidade, no deserto, no mar, entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília, muitas vezes com fome, com sede, em jejum, muitas vezes com frio, com nudez, em coisas exteriores, e ele continua. Tudo isso não foi Satanás que fez, foi a mão de Deus que fez Paulo passar. Ele estava esmiuçando Paulo para que ele conseguisse então chegar nesse momento desse versículo e dizer: quando eu estou fraco, aí sim eu estou forte. Não foi de uma hora para outra, irmãos, foram muitos processos que Deus fez Paulo passar para se tornar alguém maduro, e Deus continua fazendo isso conosco, nos esmiuçando, quebrando o nosso eu, quebrando o nosso ego. Alguém que é muito cheio de si é qualquer coisa menos alguém maduro na fé. Quando você enxergar alguém muito cheio de si, não fique bravo com essa pessoa, apenas enxergue que é alguém no início da caminhada cristã. Essa pessoa precisa aprender. Eu falei algo no congresso passado, não sei se alguém ficou bravo lá comigo, mas eu vou repetir bem rapidinho. Que no reino de Deus é diferente como é nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas, alguns começam como soldado, como eu comecei como soldado, depois sargento, oficial, alguns já começam ali no oficialato, enfim. No reino de Deus é diferente. Quando você se converte, você já começa como um oficial general. E quanto mais você vai conhecendo do Senhor, mais você vai sendo promovido no reino de Deus. Aí você é promovido a coronel, aí você é promovido a tenente-coronel, e quanto mais você conhece e fica parecido com Jesus, mais você é promovido, até que você chega à postura de alguém maduro na fé, um recruta. Porque aí você mais do que nunca vai servir todo mundo, sem esperar receber nada de troca, e Deus vai te mandar e você vai, e Deus vai dizer fica e você fica. Então nosso objetivo no reino de Deus é o contrário de como funciona aqui. Nós temos que ser cada dia mais promovidos a chegarmos a sermos recrutas, servos de todos onde Deus nos colocar. Amém? Alguém ficou bravo aí comigo? Deixa eu ver. Não, tranquilo. Bênção. A primeira marca da maturidade cristã é alguém que sabe que é fraco em si mesmo, mas é forte no reino de Deus. Deus quebrou a autoconfiança de Paulo, gerou a dependência, e quanto mais fracos em nós mesmos, mais forte o poder de Deus se aperfeiçoará em nossa vida.
Continuando aqui, uma outra marca muito importante de alguém que é maduro, capítulo 12 ainda, versículo 15, mesmo texto, continuando, Paulo diz, 2 Coríntios 12, 15, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Isso, irmãos, às vezes traz um conforto no meu coração, sabe? Porque às vezes a gente tem umas crises dessa, né? Estava até conversando com o pastor Ribeiro sobre isso esses dias, né? Às vezes a gente se dá, às vezes a gente vai e ama, e a gente não recebe a mesma coisa que a gente às vezes esperava. Irmãos, nada novo debaixo do sol. Quem caminha muito tempo com Deus sabe que é assim que a coisa funciona. Se você faz as coisas no reino de Deus para receber o tapinha nas costas, já perdeu o sentido há muito tempo. Se você faz para ser visto, para ser elogiado, para ser amado, você já perdeu o sentido há muito tempo. Paulo diz, olha, eu cada vez amo vocês, mas às vezes eu me sinto menos amado. Ele diz aqui, mas de boa vontade eu vou me deixar gastar. Essa é uma excelente e linda marca da maturidade cristã. Sendo que tem um detalhe nessa história. A nossa mente, naturalmente, não entende isso. É uma coisa antinatural para o nosso corpo. Explico. Vê se você já pensou assim. Se eu vou trabalhar, no reino físico agora, normal, no dia a dia. Se eu vou trabalhar, o que você pensa no final do mês? Nós já estamos programados com isso. Desde quando a gente é criança, a gente pensa, um dia eu vou ter esse trabalho, a minha filha quer ser, a menorzinha, ela quer ser dentista, fazendeira e médica. Ela quer ser médica, dentista e fazendeira, a de 5 anos, né? A de 12 já mudou um monte, agora ela quer ser médica, cirurgiã, porque segundo ela dá muito dinheiro, né? Diz ela que, né? Que quer, então tá. Eu falei, minha filha, se você quer ser médica, temos uma médica ali, né? Tem que estudar muito, minha filha. Tu estuda quantas horas por dia hoje? Ah, não, pai, mas eu vou estudar só quando tiver grande. Não está entendendo, é estudar desde agora. Desde pequenininho a gente já pensa lá na frente que quando a gente estudar, a gente vai ter um emprego bom e a gente vai ganhar. Aí vem Paulo e diz, não, é o contrário. Você vai se deixar gastar e não vai receber nada em troca. Quer ver para a gente pensar mais ainda? Quem estudaria por anos um curso ou uma faculdade se ao final você não recebesse um diploma? Quem faria isso? Em sã consciência. Quem estudaria 10 anos num curso, por exemplo, de medicina, que se estuda no mínimo uns 9 anos, 6 mais 3, no mínimo, se no final você não tivesse um diploma e pudesse atuar? Alguém faria isso? Ninguém faz isso. Nós não estamos acostumados a nos gastar sem receber nada em troca. Mas isso é maturidade cristã no reino de Deus. É se gastar sem esperar receber nada em troca. Repito, quando você vê alguém fazendo as coisas apenas para querer aparecer ou receber, calma, não fique brabo, tenha paciência com essa pessoa. Ela ainda está no processo de descer, no processo de amadurecimento, no processo para se tornar como Paulo. Quer ver alguma coisa que parece bonito num primeiro momento, mas que, olhando com os olhos da maturidade, não é? Algumas pessoas dizem, eu vou ajudar outras, eu vou me gastar por outras, porque quando eu precisar, elas me ajudarão também. Parece bonito, mas isso não é maturidade cristã. Isso é troca. Tem gente que faz isso com Deus. Senhor, eu vou te ofertar hoje 10, mas eu determino que o Senhor vai me dar 20. Meu Deus, você esqueceu quem é Deus, né? Quem é o servo nessa história, né? Eu tenho muita dificuldade com essa coisa de algumas pessoas determinarem. Senhor, eu determino que no dia 23 de outubro, às 15 horas, o Senhor vai ter que... Meu Deus, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz se Ele quiser, quando quiser, se quiser. Ele é Deus e nós somos servos. Então, por exemplo, tem outras pessoas que pensam assim, eu vou ajudar na igreja, sim, mas Deus vai ter que abrir uma porta para mim. Isso é troca, isso não é se gastar. Ou então, eu vou me gastar pelos outros porque eles fizeram isso por mim. Parece nobre no primeiro momento, mas ainda não é a marca da maturidade cristã que Paulo experimentou. Se você se gastar pelo Senhor, pelo reino, sem esperar receber nada em troca, então você começou a entrar no caminho da maturidade. Porque o reino de Deus é assim, irmãos. É fazer sem ser visto. Jesus ensinou isso várias vezes. Se sua mão direita dá, não deixe a esquerda ver. Quando você for jejuar, lava o rosto, o pessoal não vê. Quando você for orar, ore em secreto, onde o Pai te escuta. Jesus está o tempo todo ensinando assim. Mas a gente criou, aqui em Belém, chama-se a expressão pavulagem, né? A gente criou essa coisa de querer ser visto, de querer fazer as coisas e querer ser visto. Isso é qualquer coisa menos reino de Deus.
menos ministério, menos servir. Porque uma marca de maturidade cristã é doar-se, doar, gastar-se, gastar sem esperar nada em troca. A Bíblia continua aqui no capítulo 13, agora no versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estáis reprovados. O apóstolo Paulo aqui nos mostra mais uma marca da maturidade cristã, o autoexame. Essa coisa do autoexame é tão importante, irmãos, também na nossa vida não espiritual. Por exemplo, outubro. Outubro é o mês que se propaga que as mulheres façam o seu autoexame para ver se está tudo bem. Em novembro, os homens também. Só que às vezes a gente, olha que interessante, a gente faz autoexame para ver se o nosso corpo está bem, a gente vai no médico para ver se o coração está bem, para se ver se está tudo bem, mas a gente tem pouca frequência em fazer autoexames espirituais. Só que tem um parâmetro para a gente fazer o autoexame. O autoexame não é por a gente mesmo, nós não somos o parâmetro. Os outros também não são um parâmetro. Explico. Se você olhar para alguém na rua, você vai se sentir melhor do que ele. Quem de nós já não ouviu a seguinte frase? Eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu sou bom. Alguém talvez até já tenha pensado assim um dia, espero que ninguém pense assim atualmente, mas tem pessoas que pensam assim. Eu sou bom, não bebo, não mato, não roubo, não fumo. Irmãos, isso é um padrão ralé, lá embaixo. Isso é mais que a sua obrigação. Se você não bebe, não fuma, bom para a sua saúde. Já começa por aí. E não matar é o mínimo que você pode fazer também. Quando a gente olha para os outros, a gente tende a achar que nós somos bons. Quando a gente olha para a palavra de Deus, com sinceridade, a gente redescobre que a gente não é bom. Nem um pouquinho. Irmãos, eu não sou bom. Me permita dizer, você também não é bom. Se não fosse a graça, você não estava aqui nem nessa igreja hoje. Se não fosse a misericórdia, você não tinha nem levantado da cama hoje. Essa dupla poderosa, graça e misericórdia, é ela que nos faz estar de pé. Então jamais deixe entrar no seu coração aquele engano de que você é bom. Você não é, meu irmão. Você está de pé por causa da graça. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A marca da maturidade cristã, a terceira marca, é examinar-se a si mesmo. E esse exame pessoal, irmãos, não é feito só na hora da ceia. Olha que coisa que nós evangélicos fomos criando. Né? A gente se acostumou a se examinar rapidinho, em 30 segundos, na hora da ceia. O pastor está ali distribuindo, e geralmente no final do culto, então tem que correr. Pessoal, vamos lá rapidinho, faz um autoexame aí, 1, 2, 3 e já. Acabou. Vamos lá, distribui a ceia, toma a ceia que já está na hora de ir embora. Mas o autoexame, irmãos, ele é diário. E quanto mais você olha para a palavra de Deus, mais a gente usa essa expressão no exército, mais o sarrafo sobe. Eu fui do exército também, né? Então as expressões ficam aqui, né? Mais o sarrafo sobe, né? E quanto mais você olha para a Bíblia, mais o escantilhão diminui. Porque você descobre que o padrão de Deus é muito maior do que o padrão que você mesmo colocou para si próprio. E tem mais um detalhe no autoexame. Quando você olha para a palavra de Deus, sonda a sua vida segundo a palavra de Deus, naturalmente a sua empatia pelos outros aumenta. Explico. Hoje, saindo daqui, irmãos, eu fui colocado à prova no trânsito. Olha que eu moro a 1,5 minuto de distância daqui. 1,5 minuto, sem exagero. Estava eu na minha moto, sou motociclista há 20 anos já. Eu gosto desse negócio de moto. Estava ali e de repente vem um motociclista atrás de mim. E eu olhei e falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E ele atrás de mim. Aí você tem alguns segundos para tomar uma decisão. Fiquei nervoso? Fiquei. Aí eu tive que tomar uma decisão. Cedo a carne aqui e abençoo ele tudo que é nome, ou simplesmente encosto, deixo ele passar, respiro e chego em casa 1 minuto depois em paz. Muitas pessoas não optam por isso. Se vocês lembrarem um caso que teve, eu não lembro agora se foi no Rio, em São Paulo, não lembro, de uma situação envolvendo um policial, inclusive. Passou um motoqueiro doido, e esse não era nem motociclista, motoqueiro. Passou lá e chutou o retrovisor do motorista. E o motorista falou aquela frase célebre, você sabe com quem você está falando?
era um soldado policial, que ficou com tanta raiva do motociclista, que sacou a arma e atirou. Alguém lembra dessa situação? Pegou na coluna o jovem soldado. Foi preso e o motoqueiro tetraplégico. Olha que tragédia. Por 5 segundos de destempero. Não eram maduros, não eram homens maduros. E não fizeram autoexames naquele momento. É por isso que o autoexame, irmãos, ele deve ser feito em nós constantemente. Para você tomar uma decisão, se examine rapidinho. Quanto mais da palavra do Senhor você tiver dentro de si, mais profundos serão seus autoexames. Coisas que você acha bonito que você faz, se você for muito sincero e olhar para a palavra de Deus, talvez você esteja fazendo coisas bonitas, altruístas pelo reino de Deus, mas lá no finalzinho o seu desejo seja receber umas palmazinhas, receber um elogio, receber um agrado. Autoexame constante é marca de maturidade cristã. Tudo que você fizer, exponha a palavra de Deus. Os seus desígnios mais profundos do seu coração, exponha a palavra de Deus. Veja se está de acordo com o que o Senhor ensina em sua palavra. Porque por mais bonito e altruísta o que você e eu possamos fazer, se não vier do coração de Deus, é apenas uma atividade bonita para chamar a atenção. E na verdade, Deus nem queria que você fizesse aquilo. E por último, a última marca da maturidade cristã, e isso tem tudo a ver com o ato que ocorreu aqui ainda há pouco, inclusive não estava planejado, a gente vê o Espírito Santo direcionando. Aqui no capítulo 13, versículo 11 e 12, olha como é que Paulo termina essa parte. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, consolados, sede de um mesmo parecer, vivam em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Saúdem-vos uns aos outros com um ósculo santo. Paulo está mostrando que para sermos maduros, nós precisamos aprender a viver em unidade. E unidade, irmãos, não é fácil. Já que estamos aqui com muitos cristãos maduros, a gente precisa trazer à mesa essa situação. Unidade não é fácil. Aqui na capela nós vivemos um milagre. Temos aqui na capela temos 330 pessoas que congregam aqui, contando com as crianças. São cerca de 270 adultos e 60 e poucas crianças. Temos muitos que se converteram aqui, já fizemos 12 ou 13 batismos. Temos muitos que se aceitaram Jesus aqui, que estão conhecendo Jesus aqui, mas temos muitos militares que vieram transferidos de outros estados. Sabe quantas denominações nós temos representadas aqui? Mais de 16 denominações. E no meu primeiro ano aqui, eu quase surtei, porque eu falei, Senhor, eu sei pastorear a igreja do Nazareno, a igreja do qual eu fui ordenado pastor, mas eu não faço ideia de como se pastoreia uma capela. Aliás, Senhor, o que é uma capela? Então imagina, hoje eu posso dizer isso, naquela época os irmãos não podiam ouvir isso do capelão, né? E eu pensava, o que é uma capela? Que doutrina que eu vou ensinar nessa capela? Eu venho de uma doutrina armínio-wesleyana, mas tem pessoas que vieram de doutrina calvinista. Tem pessoas ali que veio transferido de uma igreja batista, o outro veio da Assembleia, o outro veio da Congregacional, o outro veio da Deus e Amor, e está todo mundo junto no mesmo quadradinho de 4 paredes. O que eu vou ensinar nessa igreja? E eu passei em uma crise de muitos meses, sem saber o que ensinar. Até que, perseverando em oração, a resposta que eu recebi de Deus, não através de um profeta, não desmerecendo o profeta de jeito nenhum, mas eu recebi do próprio Deus. Deus falou ao meu coração, meu filho, pregue sobre Jesus. Pregue a simplicidade do Evangelho. Fale sobre Jesus. E você já tem assunto para a vida inteira. Se você falar só sobre Jesus, dá para você pregar até a volta dele, porque só Jesus já é muito assunto. E eu comecei a colocar em prática isso, irmãos. E eu pensei, bom, todas as denominações têm palavra, as denominações sérias têm palavra. Todas as denominações têm oração. E todas as denominações têm louvor. Então pronto, vamos fazer louvor, oração e palavra. A palavra de verdade. E vamos falar sobre o quê? Jesus. Vamos entrar em discussões de Calvínio, Armínio. Eles estão lá abraçados com o Senhor, feliz da vida. E aqui o pessoal fica brigando por eles. Deixa Armínio e Calvino quieto lá. Vamos falar de Jesus, porque Jesus não briga com ninguém. Irmãos, para a glória de Deus, deu certo. E nós descobrimos que é possível viver, sim,
sem brigas teológicas. Descobrimos que é possível sim, e isso não é viver uma vida rasa, não. Nós nos aprofundamos para a Bíblia. E quando chegamos em assuntos em que temos dificuldade, ninguém aqui fica disputando para tentar ganhar do outro, não. A gente expõe as nossas visões e diz, Senhor, nos ensina. A gente não consegue entender com profundidade. Submetemos-nos a Ti e pedimos, por favor, nos ensina. E assim a gente vai vivendo. Eu sempre digo para os irmãos aqui, irmãos, não tenho as respostas para tudo. Não sou o dono da verdade. A gente está aprendendo junto. E assim a gente vai caminhando. Agora, parece bonito falar assim, mas unidade não é fácil. Mas uma marca da maturidade é exatamente essa, a unidade. João 17, 21, a gente vê que Jesus está dizendo o seguinte, Pai, por favor, parafraseando, por favor, faz os discípulos serem um. Porque se eles conseguirem ser um, o mundo saberá que o Senhor me enviou. Mas se eles não conseguirem ser um, então toda a prédica deles perde a força. Eu sei que está sendo transmitido online, me arrisco um pouco em falar isso, mas vou dizer, não tem problema não. Às vezes, alguns irmãos católicos, eu já ouvi falarem assim sobre nós. Vocês não são uma igreja só. Vocês são várias igrejas. Me arrisco ainda mais falando isso que eu vou dizer agora. Qualquer coisa eu pego 30 dias aí de prisão, é bom que eu descanse um pouquinho. Não, brincadeira. Mas, por exemplo, quando se faz o censo em algumas forças armadas, não se coloca, por exemplo, o nome da religião e na parte evangélica coloca-se evangélico. Coloca-se o nome de um monte de igreja. E eu sou militar há 22 anos e eu sempre fiquei encucado com isso. Por que bota o nome de um monte de igreja e não bota só evangélico? E uma vez alguém me disse, porque vocês não são um. Vocês são muitos. E aquilo sempre entristeceu meu coração. E eu sempre falei, Senhor, por favor, faz-nos um. Nos ajuda a cedermos, não é cedermos ideologicamente, não. Cedermos para o outro, como diz Filipenses, enxergar o outro como superior a nós mesmos. Como Jesus fez, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, mas às vezes a gente não consegue. Às vezes nós vamos fazer ações de evangelismo na rua e quando junta-se 2 ou 3 ou 4 igrejas, às vezes cada igreja quer fazer do seu jeito, quer cantar a sua música, quer pregar do seu jeito, quer levar o seu equipamento, porque não consegue viver em unidade. E isso mostra a nossa imaturidade cristã. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos, que Deus tem usado, e eu digo isso com todo temor a Deus, o meio militar para mostrar para as igrejas do Brasil que é possível viver em unidade. Porque no meio militar, nos cultos que acontecem, nos quartéis, na hora do almoço, não tem denominação. É o irmão de uma igreja que ora, é outro que canta, é outro que prega, é outro que intercede, e geralmente não se fica perguntando de que igreja você é. Há um tempo atrás, nós consagramos aqui na igreja alguns pastores, e eu lembro que alguns capelães ficaram bravos comigo, lá veio me arriscar de novo. E eles disseram, você está consagrando esses pastores por qual denominação? E eu disse, pelo reino. Mas o reino não é denominação. Eu falei, exatamente, o reino não é denominação. É por isso mesmo que é tão lindo, que é tão bacana. Quase me bateram depois, Mas nós temos aprendido isso, irmãos, que viver em unidade é um desafio gigantesco, mas não é uma opção viver ou não em unidade. Se não formos um, não podemos pregar. Se não formos um, a nossa pregação perde força. Se não formos um, a nossa prédica perde todo sentido. O alicerce da nossa pregação é a unidade. Quantos creem nisso? Só seremos cristãos maduros se aprendermos a viver em unidade. E não é o nosso reino, é o reino de Deus. A sua denominação não é o seu reino. Glória a Deus pelas denominações, irmãos. Eu fui pregar um tempo atrás numa igreja que o púlpito era uma prancha de surf. E eu entrei e falei, o que está acontecendo nesse lugar? Mas ali foi a presença de Deus poderosa. Eu vi ali um pessoal meio alternativo, um pessoal que não entraria numa capela militar, mas estão lá sendo alcançados pela palavra de Deus. E a cada dia Deus foi me ensinando sobre a multiforme graça dele. Ele age como ele quer, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. E às vezes a gente puxa só pra gente. Às vezes a gente acha que só na nossa igreja tem reino de Deus. Às vezes as pessoas têm dificuldade de... aquela música eu não gosto, mas a música que canta na minha igreja eu gosto. O pastor, não, aquele pastor eu não gosto, mas o pastor da minha igreja esse é bom. Ou às vezes é o contrário, O pastor da minha igreja é ruim, eu gosto dos outros. Também acontece isso com frequência. Quando na verdade, irmãos, o reino é muito amplo.
O reino não é só o que nós sabemos fazer. Para terminar, eu quero só relembrar essas 4 marcas da maturidade cristã. Primeira, entender que você é fraco em si mesmo, mas é forte no Espírito. Segunda marca, se gastar pelos outros, sem esperar receber nada em troca. Terceira marca da maturidade, autoexame com frequência e à luz da palavra. Quarta marca da maturidade, viver em unidade, ser do mesmo parecer. Quero concluir relembrando aquilo que eu disse no início. Maturidade cristã não se adquire com anos de igreja. Não. Maturidade cristã se adquire você decidindo descer. E quanto mais igual a Jesus você for, mais maduro você será. Quanto mais semelhante a você mesmo você for, menos de Jesus você terá, menos maduro você será. Quanto mais você descer as escadas da dependência, as escadas da humilhação do eu, mais parecido com Jesus você será. E mais maduro você será.